Pode aplaudir a Deus essa manhã, como Ele merece, digno de todas as coisas. A Ti, por Ti, em Ti são todas as coisas. Santo, 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 santo. Obrigado, Pai. Obrigado, 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 obrigado. Amém, queridos. A paz, pode se assentar. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia. Pode tomar o seu lugar. Vamos aquietar os nossos corações. Glória a Deus. Irmãos, tem um lugar aqui na frente. Eu sei que tem gente em pé aí atrás. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu louvo a Deus por mais um domingo, por mais um tempo precioso na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Hoje eu quero trazer algo para vocês e em obediência ao Senhor e, mais uma vez, na certeza, na convicção de que o nosso Deus, Ele nos dá a direção para todas as coisas, a partir do momento que nós nos colocamos diante dEle. Quando, na verdade, nós tomamos posse daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos viver, daquilo que verdadeiramente nós precisamos experimentar. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós precisamos ter claro nos nossos corações que a palavra de Deus é muito clara no que diz respeito à obediência. A palavra diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque antigamente o povo sacrificava a Deus como expiação dos seus pecados. Talvez você não saiba, mas todo sacrifício que era feito antigamente para expiação de pecados era algo que era tirado do homem como aquilo que realmente era o melhor, eram os primeiros, eram as primícias. A palavra de Deus diz que das primícias do que eles tinham, eles vinham e entregavam ao Senhor. E eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando para você de algo, para você entender o porquê o povo necessitava fazer sacrifícios. Porque quando Adão cai no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que ao reconhecer o seu estado de nudez, esse estado de nudez não era só algo físico, mas era a vergonha do pecado que havia entrado na humanidade. E porque havia entrado na humanidade, era necessário que Deus cobrisse a sua criação novamente, que Deus estivesse sobre ela e Deus a apoiasse. A palavra de Deus diz que então Deus tira dos seus, porque a criação era todinha do Senhor. Homem, mulher, animais, pássaros, céu, terra, mares, o ar, tudo pertence ao Senhor. E a palavra de Deus diz que para que aquela vergonha fosse coberta, o Senhor tira daquilo que Ele havia dado ao homem e sacrifica o primeiro animal, para que com a sua pele o homem se vestisse e cobrisse a sua vergonha. A palavra de Deus diz que a partir daquele momento, começam-se os sacrifícios, para que os pecados fossem expiados. Assim como Deus deu o primeiro passo, fez o primeiro ato, assim como o Senhor sempre vai adiante de nós. A palavra dele diz que Ele vai adiante de nós, aplanando os caminhos, só para que nós possamos passar. Então, desde o jardim do Éden, da criação, o Senhor fez isso. Então, o Senhor sacrificou o animal, o Senhor fez aquilo que era necessário, para que o homem pudesse ter esse entendimento de que a nossa vergonha sempre seria coberta. E Deus nunca transfere a responsabilidade. Como criação das mãos do próprio Deus, Deus assumiu a responsabilidade, ainda que fosse confrontado e afrontado pelo diabo, dizendo que ele não se eximiria disso e que ele continuaria dessa forma. E aí Deus envia Cristo naquela cruz, para que como o último cordeiro pudesse ser sacrificado pelos nossos pecados. E a partir daquele momento, não existe mais expiação. A palavra diz, Cristo coube a Ele um dia a cruz, a morte de cruz, e nunca mais Ele subiria nela. A partir daquele momento, a morte passa a ser o último espírito a ser derrotado pela humanidade. E sendo derrotado pela humanidade,
nós temos o privilégio, a honra em Cristo, por Cristo e através de Cristo, de dizermos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. E na sua ressurreição, nos deu da mesma forma, assim como lá atrás, sacrifica o animal, cobre a vergonha e faz aquilo que é necessário. Lá na frente, Ele sacrifica o seu filho como um cordeiro imolado no matadouro, e para cobrir e para redenção e remissão dos nossos pecados. No final de todas as coisas, a palavra de Deus diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E na volta de Jesus Cristo, não mais como um cordeiro, não mais como uma ovelha muda ao matadouro, porque muitos não vão reconhecê-lo, porque quando Jesus foi mudo. Quando Jesus voltar, Ele não virá mudo. A palavra de Deus diz que só à sombra do vislumbre da sua glória, 1/3 da nação de Israel se converterá no mesmo dia. Só com o vislumbre da sua glória, o sol e a lua fugirão do resplendor da sua glória. Diz que de norte a sul, leste a oeste, diz que todo olho verá e que todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor. O que nós precisamos entender nesse tempo é que tudo isso nos foi dado de maneira gratuita. O sangue, o sacrifício, não fomos nós que pagamos. Porque por mais que nós tivéssemos a chance e a condição, nenhum de nós teria nenhum proveito. Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. A nossa santidade, o nosso padrão de santidade tem que estar em Cristo. Nós conseguimos? Muito longe disso. Nós alcançaremos? Muito longe disso. Existe um limite, um limiar entre a santidade humana, que ela jamais se aproximará à santidade de Deus. Nunca se esqueça que o nosso Deus é 3 vezes santo. E tudo que Deus faz, dizendo, proclamando ou nomeando 3 vezes, é porque é Pai, Filho e Espírito. Nós precisamos entender que o nosso limiar está em olhar para o outro lado da balança, e não colocarmos o diabo do outro lado como alguém que mata, rouba, destrói, adultera e faz isso, para que nós possamos olhar e dizer, ele mata, rouba e adultera, eu só roubo. Ele mata, rouba, adultera e faz isso, eu só engano. Esse não é o parâmetro do cristão. O parâmetro do cristão foi colocado no madeiro, no centro crucificado. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos o privilégio e a oportunidade de trocarmos o nosso fardo com Ele, de reconhecermos aquele sacrifício e de nós reconhecermos o quanto nós somos necessitados de graça e de misericórdia. A minha vida e a sua vida é um livro que tem sido escrito, porque o livro de Atos continua sendo escrito até os dias de hoje. O livro de Atos não termina, o seu nome faz parte do livro de Atos. Talvez você não acredite, mas eu posso te garantir que nenhum deles sonhava que o seu nome estaria escrito num livro que apontaria para a eternidade. Nós não fazemos porque acreditamos que teremos recompensa e galardão. Nós temos recompensa e galardão porque nós acreditamos naquele que nos chamou para vivermos esta obra. Nós não somos merecedores daquilo que Ele fez. Nós não somos merecedores do céu, nós não somos merecedores da cruz, nós não somos merecedores de nada. Mas nós somos, de uma forma bem simples e verdadeira, nós somos herdeiros e co-herdeiros de um sacrifício. Muitas pessoas fazem sacrifícios. Muitas pseudo-religiões fazem sacrifícios. Muitas pessoas sacrificam coisas, animais e pessoas com o intuito e o propósito de que elas se beneficiam, ou que elas tenham algum benefício, elas alcancem alguma coisa, seja fama, fortuna, o que for. O Evangelho de Jesus Cristo é o único que mostra que o Filho de um Deus vivo foi sacrificado para que eu e você fôssemos salvos. Por isso essa é a única e verdadeira religação com Deus Pai. Porque não é para que nós alcancemos, e não é o nosso sacrifício, é o sacrifício dele para que nós sejamos salvos. Toda a justificativa e tudo aquilo que nós merecíamos caiu sobre ele. E é isso que eu quero trazer para você essa manhã. A palavra de Deus no livro de Romanos aponta para uma direção muito clara. Quando Paulo, ele escreve, talvez você não saiba, mas 1/3 de toda a população mundial, naquele tempo, viveu debaixo de César, debaixo de Roma. Era o maior de todos os reinados.
e, consequentemente, o povo de Israel estava debaixo dele. Mas alegrou ao Senhor que o evangelho chegasse a todos os lugares da terra, inclusive aos confins. Quando o Senhor leva e quando Paulo começa a ganhar aquele lugar, Paulo sabia, até mesmo por ser cidadão romano, Paulo sabia que ele precisava ganhar a sua própria casa. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria casa? Paulo era natural daquele lugar e ele tinha uma incumbência, uma responsabilidade da parte de Deus. Eu preciso fazer a diferença. Se eu tenho feito em tantos lugares, eu também posso ser levado naquele lugar. E Paulo foi afrontado, confrontado. Paulo foi preso inúmeras vezes, Paulo foi açoitado. Paulo conta na história que viver para ele era Cristo, morrer era lucro. Chegou a tal ponto da vida dele que o cansaço era tanto, que as decepções não faziam mais diferença. A única coisa que importava é que ele tinha cumprido a carreira e ele estava guardando a fé, como ele disse. E nós precisamos entender isso nos nossos corações. Nós somos homens e mulheres que temos sido chamados por Deus e para Deus para fazermos a diferença. Nós somos a geração dos últimos dias. Não a geração dos últimos tempos, é dos últimos dias. Por quê? Porque os dias serão abreviados. Ontem nós estávamos falando que Deus te abençoe e você tenha um Feliz Natal. Semana que vem nós estamos no dia 20 de janeiro. Esse ano vai passar de maneira atropelada, de uma forma sobrenatural. Ele será antecipado, os tempos vão parecer que eles estão sendo emendados uma coisa na outra. E a palavra de Deus garante que isso era para que os que são dele pudessem suportar. Isso seria para que eu e você pudéssemos viver e experimentar aquilo que o nosso Deus tem. Eu quero que você entenda no seu coração que quando Paulo começa a dizer isso, Paulo faz uma declaração para a igreja de Roma dizendo, ou para aqueles homens que estavam lá, em Jerusalém eles viviam a lei. Em Israel eles tinham conhecimento. Em Israel eles tinham até zelo pelo Senhor, mas eles não tinham entendimento. Nós podemos ter zelo por Deus, nós podemos ter respeito, nós podemos ter medo, nós podemos ter pavor. E por que nós podemos ter pavor? Porque nós temos pavor do mundo espiritual. Nós podemos ter zelo por Deus e corrermos para Deus, porque nós temos medo do lado obscuro de todas as coisas. Porque nós temos medo da pessoa de Satanás e dos anjos que são caídos. Mas esse nunca será o motivo pelo qual o Senhor vai te aceitar em casa. O pai não aceita o filho em casa porque ele tem medo do vizinho. O pai aceita o filho em casa porque ele deseja estar em casa mais do que na rua. O pai sente alegria no filho quando o filho está em casa, não porque o filho tem medo de andar na rua, mas porque o filho sabe que estar em casa é melhor do que estar fora. O que nós precisamos ter nos nossos corações é que nós estamos chegando nesse tempo onde homens e mulheres, jovens, crianças estão sendo usados pelo Senhor. Usados. Nós vimos na passagem do ano, uma criança de 6 anos de idade, batizada no Espírito Santo, orando e chorando. E por quê? Porque coube e agradou ao Senhor. Então nós precisamos entender se Ele está fazendo dessa forma, se Ele está falando dessa forma, se Ele está se manifestando dessa forma, é porque Ele está cumprindo tudo o que está escrito. E se vai se cumprir o que está escrito na minha vida e na sua vida, porque é que nós não tomamos a nossa posição e começamos a mudar aquilo que é necessário. Servir a Jesus Cristo não é para quem tem patente, não é para quem tem um chamado. Servir a Jesus Cristo é para quem tem misericórdia e compaixão. Servir a Jesus Cristo é para quem reconhece o amor incondicional dele pelas nossas vidas. É entender que essa palavra do livro de Romanos, no capítulo 10, é uma exortação em amor, em graça, de um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, de alguém por amor a Deus perseguiu ao ponto de matar aqueles que eram muito preciosos aos olhos do Senhor, mas que também teve que aprender a se entregar em favor daquele Cristo que ele mesmo perseguia.
O que nós precisamos entender, Deus não tem problema de mudar o nosso coração. Deus não tem problema de mudar e transformar a nossa história. O único problema que Deus encontra é quando nós não queremos ser transformados. Quando nós não queremos viver essa verdade. Quando nós não entendemos que daqui para fora, ou da porta para fora, nós precisamos encher essa terra de graça, amor e misericórdia. E não adianta, eles não vão nos pagar com graça, amor e misericórdia. O mundo não vai restituir-nos com aquilo que nós até acreditamos que deveríamos receber. Porque quem está semeando amor, vai colher amor. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o amor do mundo é diferente do amor de Deus. Quando você semeia, e esse é o motivo pelo qual o Senhor cobra na Bíblia e diz na sua palavra, que em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que fazer pelos domésticos da fé. E por que isso? Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, nós somos herdeiros e co-herdeiros dessa promessa, nós vamos nos encontrar, isso não é uma suposição. Nós precisamos nos suportar e nos amar, porque nós vamos viver uma eternidade um ao lado do outro. E eu posso garantir para você, nada será como um fantasminha. Você vai saber exatamente quem são as pessoas, assim como elas vão saber quem você é. A palavra de Deus está recheada de textos que prova isso. Que o conhecimento e o reconhecimento no mundo espiritual é tão claro como nós estamos enxergando. O que nós precisamos viver e ter nos nossos corações é esse entendimento. Quando Paulo é enviado àquele lugar, Paulo não esperava coisas boas. Eu sou cidadão romano, mas ele não esperava que a vida dele fosse uma bênção. Paulo não esperava que as coisas fluíssem de uma maneira fácil, como não fluíram. Mas Paulo estava preparado para viver essa resistência. Porque ele dizia, eu sou prisioneiro, com cordas de amor o Senhor me prendeu. E essas cordas jamais poderão ser quebradas, porque se existe um poder maior no universo, esse é o amor de Deus. Esse é irrevogável, esse é intransferível e insubstituível. Nós podemos amar coisas, pessoas e situações, mas jamais amaremos alguém como Deus ama. Jamais amaremos a criação como o Senhor ama. Jamais amaremos ao ponto de abrir mão de algumas coisas, como o próprio Deus Pai abriu mão. O que eu quero que você entenda, nesse texto que nós vamos discorrer, que é pequeno, é que Deus está nos chamando para que a gente tome uma decisão nas nossas vidas. Chegou o tempo onde algumas coisas precisam colocar ou serem colocadas no lugar devido delas. Deus aqui. E o resto tudo aqui. Não é Deus aqui. A outra coisa aqui. A outra coisa aqui. E a outra coisa aqui, todas concorrendo igualmente com o amor de Deus sobre a sua vida. Tudo aquilo que nós colocamos entre nós, o Senhor, o diabo é especialista em trazer de volta e usar isso contra as nossas vidas. Se Deus está aqui e o dinheiro para você está aqui, não se preocupe, o dinheiro vai ser a massa de manobra de Satanás para te afastar da presença de Deus. Não se iluda. O Senhor diz na sua palavra, pobre do rico, porque já tem o seu consolo. Porque para buscar Deus é necessário o reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Mas não se iluda, isso não cabe só àqueles que têm recurso, aqueles que humildemente vivem, mas têm ignorância e falta de sabedoria. Eles também fogem dos caminhos do Senhor. Porque eles culpam Deus e usam a justificativa de que se Deus fosse real e verdadeiro, eles teriam vivido um histórico diferente, um passado diferente e uma família diferente. A grande verdade é que nenhum de vocês vai para o céu com a família que nasceu, pela família que nasceu. Nós vamos para o céu com a família que Deus escolheu. Por isso que a igreja de Cristo é a igreja de Cristo debaixo do sol. Eu vou encontrar pessoas que eu nunca vi na minha vida, que jamais imaginei conhecer. Mas quando chegar no céu, a palavra de Deus diz, olha dos lados. Você vai reconhecer em toda a terra, irmãos, homens e mulheres, vivendo a mesma realidade. Então, quando nós chegarmos nos céus, nós vamos viver a palavra que foi declarada no livro de Apocalipse. Ao que vencer, esse será chamado meu filho e eu serei o seu Deus. Nós nos assentaremos nas bodas do Cordeiro. Sabe o que significa se assentar? Lugar de honra. É simples. Nós nos assentaremos e viveremos esta verdade. Onde tudo que nós hoje lutamos para sobreviver, nada mais disso vai existir. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais morte,
não haverá mais luto, não haverá mais tristeza. Porque a palavra do Senhor diz que na presença de Deus, até a tristeza vai saltar de alegria. Então, como a morte é o último espírito a ser derrotado, tudo isso é findado. O que nós precisamos nos nossos corações é ter essa certeza e buscarmos de Deus em 2025 viver esta verdade. Viver o que Paulo experimentou, até mesmo porque é o mesmo Cristo que nós pregamos, é o mesmo amor que nós falamos, é a mesma misericórdia que nós precisamos desfrutar. Abra para mim, põe lá, Gabriel, Romanos 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vai no verso seguinte. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Antes de nós avançarmos, você vai pular para o 13 depois daí, mas segura. Antes de nós seguirmos, eu quero que você entenda que o que Paulo prega em Roma é o único caminho, verdade e vida. Não existe mensagem de salvação mais simples do que essa. Porque ele disse, confessares com a tua boca, porque naquela época quem confessava Jesus Cristo em Roma ia para o Coliseu. Então a simplicidade que era pedido, o resultado era sobremaneira muito pesado. De maneira simples, meu irmão, se creres aqui em Roma e confessares com a sua boca, como ele diz. Volta no versículo 10. Que o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não adiantava crer com o coração, era necessário confessar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fala aos seus, aquele que se vergonhar diante dos homens, de mim, e eu me envergonharei dele diante do Pai. A justiça de Deus, o sacrifício e a justificativa não estão em leis, em preceitos, em atitudes, vão vir da boca de alguém que está vivo e que morreu por amor de nós. A justificativa minha e sua vai vir da boca do próprio Jesus Cristo dizendo, esses são meus. E como é que eu vou saber? Porque ele diz na sua palavra que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Então o chamado vem dele. A voz de muitas águas é aquela que vai chamar o seu povo. A voz de muitas águas é aquela que vai atrair o seu povo. O que nós precisamos entender é que essa mesma voz disse, estes que estão em volta do trono com suas vestes brancas, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então o sacrifício que nos traz essa paz está sobre ele. Este é o sangue que se justifica e se explica nesse texto. E quando Paulo faz essa declaração e diz, é tão simples, se você confessar com a tua boca, se você crer no teu coração, está tudo resolvido, você é salvo. Mas e amanhã? Como será o dia de amanhã? Esse é o desafio meu e seu. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós demos um passo. E muitas vezes nós demos um passo sem entendimento, sem sabedoria, por pressão, por opressão, por força familiar, até mesmo por cultural. Cristãos, famílias de pessoas que são cristãs, quando nascem os seus filhos são apresentados no altar, ou se são cristãos de outras denominações, são batizados, o neném não sabe nem o que está acontecendo, ele só chora na missa e cai água na cabeça dele, e alguém batiza ele, e está tudo resolvido e diz que está salvo. É simples desse jeito. Não, não é simples desse jeito. Porque essa criança vai precisar crescer. E com seu coração ela vai ter que crer. E com a sua boca ela vai ter que confessar. Porque este é o caminho. Não há atalho. Não há uma segunda porta que leve à salvação. A palavra de Deus diz que o caminho que leva à salvação é estreito e em muitos momentos apertado. Por que que ele é apertado? Porque nós não cabemos? Não, porque a gente quer levar bagagem. Não tem como levar bagagem nessa estrada. Não tem como você caminhar com as mochilas nas costas, com os cantis de água, com as bolsas. Não tem como você caminhar. Por quê? Porque o caminho em muitos momentos vai se tornar estreito. E sabe o que se passa no caminho estreito? Somente pessoas.
Nós precisamos entender. A palavra de Deus continua dizendo, vai no verso 13, aonde eu quero chegar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que mensagem simples Paulo pregou para um povo que tinha mais de 2.000 deuses. Para um povo que 1/3 de toda a humanidade vivia debaixo deles. Para um povo onde, para poder manter paz com os povos que eles dominaram, eles permitiam que eles vivessem as suas religiões. E mantendo as suas religiões, eles mantinham os sacerdotes na mão deles. E mantendo os sacerdotes na mão, eles mantinham o povo na mão dos sacerdotes. Não se iluda. O povo judeu passou pelo deserto, os sacerdotes não passaram. O povo judeu enfrentou dificuldades, os sacerdotes, eles tinham do bom e do melhor para comer, para beber e para se vestir, nunca mudou nada na rotina deles. Os romanos olhavam para eles e não tocavam neles, por quê? Porque eles eram figuras consideradas santas. A crise existencial que Pilatos teve naquele dia foi exatamente essa, porque sua própria esposa e porque sua própria corte tinham homens e mulheres que testemunhavam os milagres, os sinais e os prodígios de Jesus. Quando a palavra de Deus diz que Herodes arranca a cabeça de João Batista, ele sabia que a casa ia cair, porque ele tinha arrancado a cabeça de um homem santo. Esse era o único problema que Roma enfrentava, era quando ele mexia com essas religiões. O que nós precisamos entender é que quem era sacrificado era o povo. Quem é sacrificado nos dias de hoje ainda são as ovelhas. O que nós precisamos entender, como homens e mulheres de Deus, sejamos nós sacerdotes ou não, é que nós precisamos pagar esse preço por conta disso que está escrito. Olha o verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Alguém está pronto para responder isso? Eu acho que eu jamais estaria. Porque quando essa palavra é dita, da forma como Paulo fala, ele está escrevendo a carta e dizendo para os que estão lá, vocês estão com medo. E para não morrer no Coliseu, vocês fecharam as bocas. Vocês querem que eles acreditem em quem? Se ninguém prega. Você quer que eles sejam transformados, se eles não acreditam? Olha o que ele diz. E como crerão naquele de quem não ouviram? Qual é o nosso papel? Pregar. Com a nossa vida. Não com a boca. Em 20 anos, é a primeira vez que eu prego isso. Para pregar isso, o Senhor passou os 20 anos da minha vida na minha frente. Os 20. E Ele me levou lá atrás. E Ele falou para mim, foi por isso que você se converteu. Foi por isso que naquele dia, o mais improvável dos dias, eu disse para você que eu queria você no altar. Onde eu te pedi para abrir mão de tudo. Por isso. Nós precisamos não ter medo de escandalizar as pessoas com a nossa fé mais. E de viver isso. Obrigado. Porque se nós não vivermos, nós vamos ouvir isso. Isso é a coisa mais dura de ouvir. Para alguém que diz que ama Jesus Cristo. Como ouvirão? Se você não abre a sua boca. Como vão crer? Se você não é capaz de mudar nada. Se você que crê não muda, como eles vão crer? Alguém precisa pagar o preço. Quando Jesus sobe aquela cruz, Ele diz, Pai, não coloca sobre eles esse pecado.
Porque Jesus estava na cruz para redimir todos os pecados até aquele momento. E se Deus imputasse sobre a humanidade esse próximo, acabava tudo. Se eles fossem condenados, nós seríamos condenados. Porque a palavra de Deus diz que houve trevas. Diz que as fendas se abriram na terra. E ela entregou os seus mortos. Eles entraram andando nas cidades, dizendo: o mundo espiritual é real e verdadeiro. Por quê? Porque naquele momento houve uma festa, e não foi no céu. Naquele momento houve uma alegria enorme no reino das trevas. Ele se deu, se entregou, provou para eles que é amor, e eles o crucificaram. Essa foi a justificativa. Pode fazer a festa. Acabou, já era. Jesus luta da hora sexta, hora nona, para que ele pudesse dizer, levar pessoas com ele, para que ele não chegasse de mão vazia, para que ele dissesse: é o que temos nesse momento. Mas, Pai, deixa eu te falar, eu estou levando um amigo para casa hoje, porque o diabo não vai levá-lo. Porque ele, com a sua boca, confessou. Me leva com você. Para onde você for, me leva para o teu reino. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Paulo traz essa palavra, Paulo não estava aos pés da cruz. Paulo talvez estivesse vendo isso de longe. Mas o que nós precisamos entender é que a partir daquele momento nós começamos a escrever com eles o livro de Atos. Você não nasceu por acaso. Eu não nasci por acaso. O diabo pode falar o que ele quiser. Lá na frente, nós vamos ver quem tem razão. Ele pode declarar o que ele quiser. Você é louco. Você abriu mão da sua vida, você deixou de alcançar, de acrescentar, de adquirir, de viver, de fazer. Deixa eu falar um negócio para você. Vai ser difícil você ouvir alguém que nunca passou pelo deserto. Vai ser difícil você crer. Por isso o teu Cristo passou pelo deserto. Vai ser difícil você acreditar se essa palavra não for pregada por quem já experimentou. Por isso o teu Cristo, durante 3 anos e meio, viveu abandono, traição, calúnia, difamação, prisão, tudo que você pode imaginar. Açoite, morte, vergonha e abandono. O grande problema é que Paulo diz: este é o evangelho que precisa ser pregado. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? E quando eu falo nós, eu estou falando nós, sacerdotes. Nós queremos um evangelho de mentira. Onde você acredita naquilo que eu falo e não naquilo que está escrito. Porque eu não te levo a ler o que está escrito. Porque o que está escrito dói. Porque doeu nele. Doeu nele. E se doeu nele, vai doer em nós. Nós somos seus imitadores. Assim como eu de Cristo fui, Paulo disse isso. O evangelho que nós precisamos levar para as pessoas é esse evangelho que o diabo se levanta, mas ele está debaixo dos nossos pés. O evangelho que nós precisamos levar é esse. É o evangelho que eu vou pregar a tempo e a fora de tempo, seja no meio do deserto ou da tempestade, porque não muda, ele ali está, porque ele prometeu. Ele disse: vai até os confins da terra. Quando você chegar lá, sabe com quem vocês vão encontrar? Comigo. Pode descer ao mais profundo vale, pode subir a mais alta montanha, pode vir anjo, principado, potestade, morte, pode vir o que vier. Sabe o que você vai encontrar onde eles dizem que acaba a tua jornada? Eu. Porque nada pode separar do meu amor
que está em Cristo Jesus. E Paulo, ele diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Vai no 15. E como pregarão, se não forem enviados? Deixa eu dizer algo para você. Nós somos a igreja. A igreja de Cristo, ela precisa ser formada por 2 tipos de pessoas. Hoje ela é formada por clero, nós parecemos a antiga igreja romana. Nós temos os inalcançáveis, inacessíveis e intocáveis. E é tão interessante que o mais intocável de todos, o que nunca pecou, comia com um publicano e curava prostituta no meio da rua. O mais lindo é você olhar para a Bíblia e entender que nós precisamos crer nela e vivê-la. Que nós precisamos fazer a diferença. Que nós não podemos ter medo disso. Porque a palavra diz, aquele que há de vir virá e não tardará. E eu novamente farei a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve e não serve. Não sou eu. Não sou eu que vou chegar diante de Jesus e dizer, Pai, eu fiz, Pai, no seu nome, Pai, no seu nome. Este é o grande problema. Não sou eu que vou dizer no teu nome, é Ele que vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Ele não vai analisar currículo. Ele vai procurar a marca do sangue. Só os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, estes são os que reinarão com Cristo na eternidade. E lavar as vestes é comer da carne e beber do sangue, é ter parte com Ele. E Ele continua dizendo, como pregarão se não forem enviados? O evangelho é formado por 2 tipos de pessoas. E esse que eu acabei de dizer não existe. O outro é assim, nós vamos. Você tem um chamado, irmão? Tenho. Chamado de quê? Eu tenho chamado. Você ama vidas? Primeira resposta que você precisa dar. Você consegue amar pessoas? Elas são difíceis, teimosas, traiçoeiras, enganosas, porque elas são iguais a nós. Elas não são diferentes. Tem dia que você acorda de mau humor. Está disposto a enfrentar o seu mau humor por amor a Cristo? Porque elas, quando acordarem de mau humor, elas não vão te procurar e não vão te ouvir. Mas você vai ter que continuar. Está disposto a olhar para Deus e dizer, onde está o meu futuro? É aqui, mas eu só vou se o Senhor tiver ido adiante aplanando os caminhos. Ou você está disposto a olhar e ver que o seu futuro está sendo traçado pelas suas mãos e dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Faz. Eu mudo tudo por amor a Ti. É isso. E o outro grupo precisa segurar a corda. Oração, intercessão, compaixão, misericórdia. Se não tiver isso, vai ser impossível. Se você não tem pelas pessoas, tem por aqueles que fazem. Porque é para Ele, não é para nós. Nenhum de nós chega a lugar nenhum sem Deus. A lugar nenhum. Porque para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Todo mundo recebeu o passaporte quando nasceu. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Para ir para o céu, precisa manchar o passaporte de sangue. Para quando passar pelos portões, ser justificado, ser lavado e remido. Mas como as pessoas vão ouvir? Se nós queremos pregar um evangelho que não é real. Como as pessoas serão salvas? Se aquele que salva foi por amor, por morte, por entrega. Tudo que Cristo fez foi para que eu tivesse uma vida melhor. Essa é a vida em abundância que Ele prometeu. Vida em abundância é vida no vale. Vida em abundância é vida no deserto.
Porque apesar do cenário, eu sei em quem eu tenho crido. E quando eu sair dele, eu não vou me envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas você está cheio de pó, de marca. É isso mesmo. Você acha que você vai chegar limpo na eternidade? Sem amassar roupa? Sem manchar a maquiagem? Sem deixar o joelho quadrado? Sem amar o próximo? Não tem como. Ou nós precisamos ser os que seguram a corda, ou a gente precisa descer ao poço, por compaixão e misericórdia. Essa palavra continua dizendo: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Sabe por que você, e somente vocês, são capazes de anunciar a paz? Porque a paz não se vende, nem se compra. Se adquire. E você só sabe viver paz se você, aonde estiver, ela estiver com você. E nessa paz que excede todo o entendimento, nós vamos passando pelas lutas, mas nós vamos olhando para frente e vamos dizendo para Deus: eis-nos aqui. Senhor, eu sei que essa luta, ela não é maior do que o meu Deus. Eu sei que essa adversidade que eu estou passando, como Paulo mesmo disse, leve e momentânea, não se compara ao peso da glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Ou seja, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Nós só precisamos nos apropriar e tomar posse dessa verdade. Sabe, queridos, eu quis trazer isso para vocês hoje, quando o Senhor falou comigo, e Ele falou a semana inteira. E foi muito difícil, porque na quinta-feira, quando eu subi aqui, eu falei para Ele: você me deu o culto de domingo, não deu de quinta. É como se eu nem tivesse falado. Porque Ele continua me deixando do mesmo jeito que eu estava ali. Eu falei: mais uma chance, mais uma chance. Um silêncio. Aí quando eu li a letra da música, o Senhor me trouxe a palavra. Você está disposto a viver isso? Mas você está dizendo que eu tenho que pregar? Não, estou dizendo que você tem que esperar até o último minuto antes de murmurar e reclamar. Esperar que a provisão venha dEle. E se não vier, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Esse homem, para escrever isso, no final da sua vida disse: eu sei ter e sei não ter. Já me deram e me tiraram tudo. Já me exaltaram e me abandonaram. Mas em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se eu não puder acreditar nisso e pregar isso, o que valeu a vida dele? Ah, porque eram outros tempos, eles foram os primeiros mártires, e hoje nós somos uma nova geração, uma geração vencedora. Ei, geração vencedora é aquela que já morreu, porque essa o diabo não rouba mais. A geração que está viva precisa cuidar todos os dias. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E ele, para nos passar uma volta, é 2. Não dizeis que de Deus sois tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas o diabo, vosso adversário, ele tenta, segundo a vossa própria concupiscência, aos desejos. Então nós lutamos todos os dias. E por que nós lutamos? Para não envergonhar o nome daquele que morreu por nós. Para não decepcionarmos Ele nesse amor. E eu trouxe isso para você porque nós completamos 25 anos de casados essa semana, eu e minha esposa. E eu louvo a Deus por isso. Eu não sou uma pessoa que escreve em rede social, porque a rede social para mim é para falar de Jesus. É simples assim.
Vai vasculhar minha rede social e ver se eu ponho qualquer coisa que não seja falar do amor de Deus e de Jesus Cristo. Mesmo porque eu acredito que rede social tem muito lixo. Tem muita gente dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas você não vê absolutamente nada de Deus. Você vê muita gente dizendo, faz como eu faço para ser como eu sou. Eu não vou fazer como você faz para ser o que você é. Eu vou fazer o que Cristo fez para ser como Ele foi. Porque a palavra de Deus disse que eu sou o irmão mais novo. O unigênito se tornou primogênito. Então é nele, por ele e para ele todas as coisas. Não critico quem usa para trabalhar e tem que usar mesmo. Tem a sabedoria e discernimento. Mas eu não uso para ficar fazendo isso. O que eu falo na frente das pessoas como testemunho vivo. Durante 21 anos. Carol, vem cá. Vou pedir a gentileza de você que é minha retaguarda, sair da retaguarda e vir aqui um pouco. Como é bom você ter uma retaguarda dessa. Não, você não vai fugir dessa, os três, aqui. Fica aqui. Desce lá, filhote. Não, eu quero, fica aqui, olha para cá. Para vocês entenderem, né, gente? Nem sempre a gente concorda com todas as coisas. Às vezes a gente discorda de outras, mas nem sempre a gente concorda. Quero dizer para vocês, diante da igreja, diante desse texto, daquilo que o Senhor falou comigo essa semana. Eu escolhi esse caminho. E eu nunca perguntei para eles se eles queriam. Eu escolhi. Eu me apaixonei por Jesus. De uma forma tão absurda que eu larguei tudo. Eu já os tinha. Ele ainda já estava na barriga, porque quase que quando ela saiu, ele puxou o pé dela para sair junto. Para quem não sabe, eles têm 11 meses de diferença só. Deixei minha esposa muitas vezes em casa, quando eu comecei no ministério. Ela bebezinha, e eu saía para fazer a obra. O diabo tentou destruir de inúmeras maneiras. Mentindo, enganando. Aquilo que ele faz, não vai esperar nada melhor dele. E quando você não tem expectativa nele, você nunca se frustra. E nem acha que é pessoal. Mas entende que é contra o Deus que você serve. Vem cá, Miguel, você entrou para a família? Pode vir para cá. Vai receber. Miguel é um filho que Deus deu, que hoje formou uma nova família. Está faltando uma aqui que não pôde vir, mas é para ela também. Há 21 anos atrás, eu abri mão de tudo. E há 15, quase 16, eu entreguei tudo que eu tinha. Eu nunca disse para eles, posso? Vocês querem participar disso? Nunca. Eu sei que o que eu fiz foi uma loucura. Mas o resultado está aqui. Se você não entender que se você não crer e não pregar, as pessoas não vão ouvir. O Senhor disse, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quanto vale a sua vida? A de Cristo, ele disse, vale uma vida. Porque se um se converter, essa vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando nós começamos essa jornada, nós vivemos coisas absurdas. Eles viveram comigo no vale, no deserto. Nós soubemos o que é ter e não ter. A ser exaltado
e a ser humilhado, a ser abraçado e ser abandonado. Nós sabemos, mas nós continuamos. Durante esses 21 anos, eu nunca disse para eles, me perdoa por pedir que vocês me dividam com a igreja, com Deus, com o Evangelho. Mas eu fiz. E nós chegamos aqui. Eu quero dizer a vocês 4, eu me orgulho da família que eu tenho. Das bênçãos que Deus me deu. De viver o que nós vivemos. De cada lágrima. Nesses 25 anos. Onde eu tirei você da estabilidade, da facilidade, do comodismo. E te ensinei a crer no que eu cria no começo, para depois você crer. E assim está escrito: como crerão, se não há quem pregue? Como ouvirão? Nós precisamos entender. Eu estou dizendo isso para você que eu não fiz em 21 anos, porque o Senhor mandou fazer hoje. E dizer para vocês que o galardão jamais será tirado. Que o que está sobre vocês é infinitamente maior do que está sobre a minha vida. E o que vocês vão viver, eu jamais sonhei em viver. O Senhor disse, pode dizer a eles, benditos são os pés dos que anunciam a paz. E quando o Senhor diz bendito, ninguém pode revogar. Porque alguém se fez maldito no madeiro para que nós fôssemos chamados benditos. Eu não me envergonho do Evangelho, do preço que eu paguei, das coisas que eu vivi e experimentei. Eu não me envergonho de ter exposto a minha casa e a minha família ao amor de Jesus Cristo. E permanecer 21 anos fiel a Ele, para que eles vissem, não na minha boca, mas no meu comportamento, que Deus era acima de todas as coisas. Eu sei que é difícil. Você dizer para alguém que você ama e que te ama, você nunca será maior que Deus. Mas é necessário, porque até aqui Ele tem sustentado. Quando não havia nada, havia dentro de casa jejum e oração. Quando faltava tudo, não faltou jejum, oração e clamor. Nunca, eles estão aqui os 3, nunca eles ouviram eu reclamar, murmurar, falar mal de Deus, ou dizer para Deus onde é que o Senhor quer chegar. Nunca. Eles me ouviam dizer, transforma esse limão numa limonada. Nós temos o poder e a autoridade para transformar a maldição em bênção. Nós vamos mudar esta história e nós vamos transformar essa maldição em bênção. Nós vamos viver o milagre, nós vamos ver a glória da segunda casa, nós vamos ver a restituição, nós vamos ver a restauração, nós vamos ver vidas. Nós pegamos os 2 salões do lado. A gente vai ampliar a igreja mais 540 metros. Pela primeira vez, eu fiz o que o Senhor falou nesse sentido, porque nunca conto nada para ninguém. Na quinta-feira, os que estavam aqui eu levei, no meio da sujeira, das baratas e da impossibilidade. Sabe por que eu levei? Porque como crerão, se não há quem pregue? Eu creio. Mesmo Jesus que fez aqui, vai fazer lá. E por que você levou eles? Para que eles realmente vejam. E muitos dissessem, vai ser impossível. Essa é a melhor palavra que existe para alguém que serve a Deus.
porque o impossível está nas mãos do meu Pai. E agindo Ele, quem o impedirá? E eu vou dizer para você o que eu disse aqui quinta-feira para terminar. Esta família foi levantada por Deus para que a sua família fosse salva. Essa família foi levantada por Deus e pagou esse preço em amor de Cristo e por Cristo, para que a sua casa fosse salva. E o que Deus está nos dando é para que toda a tua família esteja neste lugar. Toda. Toda. Pode virar para a igreja. Estes que estão aqui, os que estão em viagem, os sem números que estão ali assistindo, são os frutos dos 25 anos de casado. Se você perguntar o que vocês têm, nós temos Jesus Cristo. O que vocês construíram? Uma relação de intimidade e amor com o Pai, que não pode ser comprada em hipótese nenhuma. Aonde vocês chegaram? Aonde nós chegaremos na glória de Deus. Esses são os frutos. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena. Cada dia de tristeza. Cada dia de açoite. Cada dia que o diabo dizia, não vai conseguir. Eu digo a você, Satanás, em nome de Jesus, você perdeu. E perdeu para a glória de Deus Pai. Este não será o começo de um novo tempo, será a continuação de uma história escrita pelo Senhor. Para que você e a sua casa saibam, nós precisamos segurar a corda ou descer no poço. Nós precisamos ser aqueles que pregam, que pagam um preço em amor por Cristo Jesus, onde cada lágrima, ela sobe como um incenso diante do Senhor. E aquele que é justo e fiel para guardar o depósito, sempre chega e entrega todas as coisas. Não se iluda, o Deus do impossível é real. A maior prova disso é o que você está vendo diante dos seus olhos. Muitos ficaram pelo caminho. Muitas famílias destruídas. Muitos relacionamentos acabados. Nós não somos perfeitos. Jamais seremos. Nós não somos dependentes da nossa capacidade. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Nós não somos dependentes do nosso currículo, do nosso histórico. Nós somos dependentes do amor que sentimos por Jesus Cristo. E é Ele que nos alimenta todos os dias. E vai continuar conduzindo este ministério e este chamado. O diabo, por inúmeras vezes, tenta destruir, esmorecer, afastar e tirar. Sabe por quê? Porque ele já sabe o que foi liberado no mundo espiritual. Não se iluda. E o que nós vamos fazer é tomar posse. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu honro a Deus pela família que Ele me deu. Eu honro a Deus pela família que vocês são. Eu honro a Deus pelos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que Ele colocou ao meu lado. Para que eu pudesse viver este sonho e tivesse as minhas mãos e os meus pés liberados para descer ao poço. Hoje, eu consigo descer ao poço 24 horas por dia para resgatar e para sarar pessoas. O que eu quero que você entenda e tenha no seu coração, vai valer a pena. Se eu tiver que abandonar, abandone. Se eu tiver que abrir mão, abra mão. Se eu tiver que incluir a minha casa, inclua a sua casa. Benditos são os pés daqueles que anunciam a paz. É maravilhoso você olhar para alguém que diz nós não temos e você diz eu também não, mas eu creio naquele que tem. Aleluia. E você vê a resposta. De você olhar e falar, ninguém está mais triste do que eu hoje, porque eu gostaria de te dar
mas eu não posso voltar atrás. O caráter de Cristo forja, molda, em alguns momentos machuca, mas as marcas que Ele deixa nunca mais podem ser tiradas. Nós vamos continuar. A vinde vai crescer, mas a vinde não vai mudar. Não haverá placa, não haverá gabinete pastoral, não haverá nada. Haverá homens e mulheres sinceros de coração verdadeiro, dispostos a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a entronizá-lo e a colocá-lo acima de todas as coisas, e o resto Deus vai fazer. Nós vamos continuar o que somos, sem esfolar as pessoas, sem olhar para vocês e ver quanto poderia ser que nós arrecadaríamos hoje com a igreja lotada. Nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Aquele que começou é fiel para cumprir. E o que não vier da mão dele, eu não quero de nenhum outro lugar. O que não vier da mão dele, porque aquilo que vem da mão dele traz paz e não acrescenta dores. Isso você tem que tomar para a sua vida. Quando eu te apresento a minha família e não tenho vergonha de expor, é porque você precisa entender que no mundo espiritual tudo está exposto. De um lado está exposto as mazelas, e de outro está exposta a virtude e a fé. E quando eles se encontram, assim como aconteceu com Jó, o diabo diz, mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas é aquele outro, e Deus diz para ele, ele é meu filho. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Você está debaixo, não de uma cobertura, porque cobertura é Cristo. Você está debaixo de uma capa ministerial que preza pela família, que paga preço pela família, que não desiste da família, que ora pela família, que jejua pela família, que chora pela família. É por isso que nós temos tantas famílias aqui dentro. É por isso que nós temos tantos casais. E se você ainda não está vivendo a restauração na sua casa, eu posso te garantir que você está no lugar certo. Porque Deus tem um propósito de restauração, de casamentos, relacionamentos, famílias aqui dentro. É assim que tem sido e é assim que vai ser. Este é o evangelho simples e verdadeiro. Não é meu, é daquele que se entregou naquela cruz. Eu só sou um mensageiro. Eu só sou alguém que tem a obrigação espiritual, de amor e moral, de vir aqui e não inventar. Eu não posso ajudá-lo. Eu só não posso atrapalhar. E eu sou grato a Deus. Eu não mudaria nada. E se eu tivesse que passar de novo, vocês já sabem, eu não tenho problema de passar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se eu tiver que passar de novo, eu vou passar. Mas uma coisa eu vou dizer para você, eu nunca vou soltar da mão dele. Porque até aqui, ele sustentou essa família. Nós vamos orar por vocês. E da mesma maneira que vocês ouviram isso hoje, essa mesma unção vai cair sobre vocês. Essa mesma unção de restauração, restituição, de fé, de coragem, de encorajamento, de você continuar e não desistir. Nós poderíamos nos acomodar? Claro que poderia. Poderíamos ter parado aqui? Claro que poderia. Quando o Senhor me deu a visão na virada do ano, e Ele me mandou olhar para o espelho, e invertida o reflexo das cadeiras, Ele falava, acha a última cadeira, e eu não conseguia achar. E Ele falou, me diz, aonde eu paro? Eu falei, mas eu não enxergo o fim. Ele falou, é assim que vai ser. Enquanto vocês quiserem, eu vou dar. Enquanto você crer e continuar, eu vou fazer. Deus nunca vai abrir mão de vocês, assim como Ele não abre mão de mim. E se Ele não abre mão de mim, da minha família, Ele não vai abrir mão da sua casa, da sua família. E vocês vão viver esse sobrenatural. Eu quero pedir aos presbíteros que venham aqui. Nós vamos orar pela igreja. Nós vamos abençoar a vida de vocês. Depois vocês vão orar por nós, abençoar o nosso casamento. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça, sabedoria para mais 25 anos. Pai, ajuda nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tem um louvor chamar a força, a honra, tudo. Eu preciso de tudo isso junto e misturado. Amém. Se coloque de pé no seu lugar, abra as suas mãos. Sim,
Mi, esteja junto orando aqui. Bora. Tem mais alguns irmãos que não estão aqui porque estão viajando. Nós sabemos, né, e gostaríamos muito que eles estivessem, e eu sei que eles também gostariam de estar, mas Deus sabe de todas as coisas e a gente tem que obedecer em todo momento, em todo tempo. Amém? Nós vamos orar por vocês, eu vou orar por vocês. Na verdade, eu vou orar por vocês e depois eu vou pedir que os meus filhos orem por vocês. Até para que vocês entendam que o Evangelho ele é geracional. Mas ele não é geracional só porque eles são os meus filhos. É porque eles pagaram 21 anos de preço impagável. Eles não foram para as facilidades da vida. Eles apanharam com a gente. Não se desviaram. A primeira coisa que eles ouviram do pai deles é que a salvação individual era impossível carregá-los para o céu. Era escolha deles. Essa é a realidade. E aqui eles estão. Aqui eles têm vivido. Então essa é a próxima geração. Assim será com os seus filhos, seus netos, com os filhos dos seus netos, até 1000 gerações o Cristo voltar. Abra suas mãos. De calabaxeri andaralabaçou calabaciri alabaxe calas. Oriandaralabaçou calabaxeri calabaçou deri alabaxe calas. Santo, 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 santo. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que temos pedido, pensado ou imaginado. Eis aqui, Senhor, os teus filhos. Eis aqui, Senhor, na minha retaguarda os teus servos, aqueles que o Senhor tem chamado, levantado, que o Senhor tem posicionado, aqueles que o Senhor tem mostrado, Deus, que é chegado o tempo de fazer a separação daqueles que creem e não creem, de fazer, Senhor, a separação daquele que é justo e ímpio, e nós somos os ensinadores de justiça, aqueles que o Senhor sonha na tua palavra, homens e mulheres segundo o teu coração, que não se desviam, que permanecem, que pagam o preço, que sabem em quem tem crido todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Sobre a tua noiva agora, Senhor. Deus, eu abençoo a cada um deles da mesma forma. Eu declaro sobre a tua vida, para cada dia de lágrima haverá dupla honra. Eu profetizo sobre a tua casa, ainda que aos teus olhos seja uma casa que não é perfeita, onde esteja faltando um ou outro, eu declaro sobre a tua casa a palavra que o Senhor Deus diz: crê em tua casa, será salva, creia apenas tu. Eu declaro sobre a tua vida nesta manhã que esse novo tempo está inaugurado. Restauração, restituição, cura, libertação, vida sobre vocês. Vocês serão a próxima família a testemunhar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês serão a próxima família a declarar: nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós vamos fazer, nós vamos descer ao poço, nós vamos segurar a corda, nós seremos ensinadores de justiça, nós seremos para a glória de Deus. Eu te abençoo e paraliso agora toda mentira de Satanás. Você mente, você engana, você é dissimulado, você diz que vai fazer o que não pode. Então, em nome de Jesus, o Cristo, o querido do Deus vivo, a estrela da manhã, o príncipe de paz, o rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Yeshua, o Mashiach de Israel, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que toda mentira será envergonhada, toda manipulação será desfeita, todo jugo já está quebrado, e o sangue de Cristo que te lava, que te redime, que te transforma, fará de vocês uma família segundo o coração de Deus, e que vocês viverão tudo isso para a glória de Deus.
Pai. Para a glória de Deus, Pai.